Afinal de contas, o que é essa metamorfose? Eu acho que eu vou começar esse vídeo respondendo para quem leu o livro A Metamorfose do Franz Kafka. Calma, você que não leu, porque não tem spoilers esse vídeo. Mas eu já vou começar respondendo o que é a metamorfose e depois a gente volta no tempo, volta um pouco para falar do livro propriamente dito. Eu acho que vou ser direta. Calma, porque antes de eu começar eu também preciso falar que eu sou uma leitora comum. Esse é um livro que é muito estudado, então quando eu falo de metamorfose aqui ou das alegorias desse livro, eu tô dando uma opinião de uma leitora como qualquer ser humano nesse planeta que não estuda, mas que gosta de ler, que pega o livro e tem as suas próprias impressões. Com certeza eu acho que esse livro do Kafka, ele conversa muito com o conceito que a gente debateu aqui de clássicos no especial para ler os clássicos aqui desse canal, em que um clássico ele pode conversar diferente com a gente, com pessoas diferentes, a depender até da época que a gente está lendo. Então, para mim, a metamorfose, quando eu fui lendo esse livro, só me veio a questão da doença, a questão da ausência de utilidade. Você já parou para pensar sobre a utilidade? Tá, vamos lá. Se você hoje para de conseguir fazer as coisas que você faz, você para de estudar, você para de trabalhar, porque você não consegue. Se você ajuda alguém, dá uma carona, você faz alguma coisa por aquela pessoa, mas agora você não consegue. Então, qual o valor da sua utilidade? E o que aconteceria com as pessoas se você perdesse a sua utilidade? É essa a metamorfose que eu interpretei aqui, muito voltada para a utilidade e para a doença. No momento que uma doença chega, especialmente doenças voltadas assim muito para incapacidade, uma deficiência física, uma deficiência mental. Quando a doença chega, ela destrói, ela tira todas as nossas estruturas. Aquilo que a gente achava que a gente nunca ia deixar de conseguir fazer, a gente passa a não conseguir fazer. E aí, o que sobra de nós? Quem nós somos sem aquilo que a gente faz? Apenas pelo que a gente é. Bem, e o livro A Metamorfose, a gente vai ter a história do Gregor Samsa, que acorda um dia, já começa o livro ele acordando, e ele percebe que ele não consegue fazer as coisas que ele precisa fazer, porque o corpo dele é um outro corpo. Ele está com um corpo que é narrado aqui na história, um corpo que é um corpo de um inseto que muitas pessoas, né, começam a falar que é uma barata, que é muito próximo de uma barata. Como eu tô lendo esse livro no século 21 e eu gosto muito de acompanhar conteúdo de literatura, eu já sabia dessa interpretação da barata, assim, de que o inseto é próximo da barata, então eu ia meio que visualizando tudo que é narrado aqui na Metamorfose como Gregor num corpo de uma barata. Todo o livro ele tá acordando, então nesse novo corpo o Kafka tem uma narração bem realista, então perceber a pata, essa pata fina, esse casco grosso atrás das costas, e ele não consegue nem levantar da cama, ele tá com as patinhas assim, então ele acorda desse jeito, então é toda uma dificuldade para se reconhecer nesse novo corpo. E a primeira coisa, explosão de mente, que eu acho espetacular desse livro, vamos ao primeiro assunto que eu escolhi para tratar, dá para falar desse livro por 1 hora, 2 horas, mas vamos lá, vamos resumir para esse vídeo, para você também não desistir de mim, né, que não sou assim uma professora e tal, mas assim, a primeira coisa é Gregor Samsa, ele mora com os pais, então toda a história do livro vai ser o estranhamento dele nesse corpo, mas especialmente das outras pessoas chocadas com esse fato, né? Aqui a gente tá meio que no realismo mágico, então ele tá nesse corpo de uma barata, vamos dizer assim.
E a primeira preocupação de explosão de mente, que é a minha das partes preferidas, né? A preocupação dele quando ele se dá conta desse corpo, ele começa a descrever, a tentar se ver com esse corpo. A preocupação dele é: ora, mas eu preciso trabalhar. Tá, porque agora a gente começa no nosso primeiro assunto, assim, mais sério desse vídeo. Alguém acordar com o corpo de uma barata, assim, de um inseto, tipo barata, e a primeira coisa que se vem à cabeça é: eu preciso trabalhar, eu não posso perder o emprego. O Gregor sustenta a família dele e ele precisa estar naquele horário para o chefe dele não demiti-lo. Então ele fica preocupado em perder o trabalho. Agora pensa aqui, é como se assim, sei lá, um acidente de carro, a pessoa sofre assim, um acidente de carro, tá todo destruído, cheio de sangue, e tá aqui pensando que tem que chegar no trabalho, sabe? Mas peraí, você tá contra o corpo, você precisa ir pro médico. E eu acho que muito por isso eu fiquei pensando nessa coisa da doença, né? Poxa, imagina, você tá doente, você tá incapacitado ali, mas eu tô pensando em ir pro trabalho, sendo que na realidade, com esse corpo, eu não vou conseguir ir pro trabalho, eu não vou conseguir trabalhar. Percebe? Então, o Gregor, ele tá tão envolvido nessa... Ele tá tão desassociado dele mesmo, porque ele tem a percepção do corpo diferente, as patinhas, o jeito que ele tem dificuldade de levantar, de ir pra cama, ele tá totalmente fora do corpo humano e ele pensa no trabalho. É como se a mente dele já tivesse tão desassociada a algo humano. Ele possivelmente, a interpretação minha aqui, possivelmente ele era muito explorado, ele já estava nessa roda do tempo. Eu lembrei até do mito de Sísifo, do Camus. Ele tá nessa roda do tempo, né? Nessa roda de fazer, e de precisar, que nem um condenado do recurso do dinheiro, que ele nem se dá conta de que outras coisas existenciais da vida dele, como o corpo, são muito mais até importantes naquele momento, que ele tá em outro corpo, ele tá nesse corpo de inseto. Quem já leu Frankenstein da Mary Shelley, eu acho que tem uma grande chance de gostar desse livro, que é uma novelinha, né? Uma novela do Franz Kafka, porque é muito... A gente vai ver aqui com o Gregor Samsa, nesse corpo de inseto, toda a percepção que a família e o chefe dele também, mas o chefe até tudo bem, tem ao perceber esse corpo. Claro, né? É o nojo do corpo doente, é o nojo de um corpo de um inseto, de um corpo que não pode mais ser útil, de um corpo que é uma coisa estranha. É um pouco que eu lembrei do Frankenstein. As pessoas que encontram um Frankenstein têm um choque, né? Aqui eu acho que é mais forte, primeiro pela narrativa do Kafka e segundo porque é a família. São as pessoas que teriam um certo afeto maior pelo Gregor, mas o nojo e toda a estranheza, será que são maiores do que esse afeto? Eu tô deixando uma pergunta para instigar você que não leu a ler o livro. Outra parte maravilhosa de A Metamorfose que eu achei pra gente conversar é a questão, assim, o Gregor, ele sustenta a família em determinado momento, aqui, né, pensa muito nessa questão do Gregor, e agora, o que vai ser de nós com o Gregor incapacitado? E ele tem uma irmã, e de certa forma a irmã, ela tá um pouco mais conectada com ele, porque ela, naquela situação absurda, ela percebe, mas ele é o Gregor, é o meu irmão, e ele precisa se alimentar. Então, com o passar do tempo, né, o Gregor fica ali preso, não tem condição de sair de casa, ele não consegue nem virar a maçaneta das portas, né, as patinhas e tal. E aí a irmã, ela começa a perceber
que ele vai dentro do quarto, ele com esse corpo, ele tem muita dificuldade, tem cômodo, tem cama, tem tudo, e numa parte assim, ela vai tentar remover para que ele fique com mais espaço. Ela vai adaptar o cômodo à atual realidade do grego. Ora, assim, espetacular e soco no estômago, né? A sensação de alguém que tá incapacitado, que tá com uma situação absurda, e aqui é toda a minha referência na doença, tá? Na doença mental, na doença física, na deficiência física. E aí se dá conta de que, olha, realmente eu tenho que ter uma adaptação aqui, a idade, né, a velhice. Então eu tenho que ter uma adaptação aqui, mas cada vez que também alguém se acostuma com a minha situação e adapta aquele lugar para minha nova realidade, isso acaba se tornando uma sensação assim de que eu não vou conseguir voltar ao que eu era antes, que estava dentro de uma certa normalidade. Apesar do que parece que o Gregor nem estava dentro da normalidade, ele estava na normalidade do corpo, mas não da consciência, porque até o corpo, quando ele muda, ele ainda está na mentalidade real do dia a dia, porque ele pensa no trabalho, ele não pensa no corpo, tá? Então, assim, esse momento em que o quarto, as coisas vão sendo adaptadas para a nova realidade, é bem duro também. Me veio assim, sabe, quando eu tava lendo o livro, uma seguinte situação. Alguém que se torna cadeirante, alguém que tem alguma comorbidade, assim, que que tem uma esperança, né? Tem uma memória muito próxima de que se andava, se tinha autonomia, se conseguia fazer as coisas, já se sabia fazer as coisas, o toque. Aí uma nova realidade, um novo corpo, esse corpo agora que não tem as pernas, a mobilidade das pernas. Como que não deve ser também muito duro perceber a adaptação do local, claro, para facilitar a realidade daquela pessoa hoje com deficiência. Agora, ao mesmo tempo, a sensação de que, se tá tudo adaptado aqui, é porque eu não vou ser como eu era antes, né? Eu não vou poder voltar à normalidade. E outra coisa que eu trouxe aqui para destacar de A Metamorfose é a questão da visão de mundo. Gregor Samsa começa a perceber que as patinhas, ele consegue andar pelas paredes, ele é um inseto, tá? Ele consegue andar pelas paredes, as patas têm a viscosidade, soltam, né, que gruda. Nessa sensação de poder andar pelas paredes, vem algo positivo. Olha, tá aí. Eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, mas eu consigo andar pelas paredes. Eu consigo ficar preso na parede, eu consigo ir pro teto. Eu consigo ver o mundo de cabeça para baixo. O momento que Gregor vê o mundo de cabeça para baixo, o quarto, né? De cabeça para baixo também é um ponto que eu gostei bastante, porque a enfermidade que vem da doença, além de tudo à sua volta diferente, o tratamento das pessoas à sua volta, o mundo, ele se torna diferente sob o ponto de vista da visão mesmo, do olhar. Às vezes, nessa situação em que se muda a condição da existência, que é essa coisa do novo corpo, uma nova forma de existir, que não se trabalha, não se pode fazer o que se fazia antes, lavar uma louça, limpar uma casa, e se percebe também, além do olhar dos outros para si, como que as coisas à sua volta se posicionam. As coisas acabam sendo enxergadas de uma forma diferente. E também é o próprio auto-engano da mente. Não sei se vocês que leram perceberam isso também. A mente do Gregor tentando até buscar uma coisa de positivo, porque é difícil positivo aqui com Kafka, né? Assim, essa novela
ela não deixa a gente respirar. Apesar de ser tudo muito absurdo, talvez até alguma leitura, depender da época que você esteja lendo esse livro, você veja que história absurda. Quando a gente toma tudo ao pé da letra aqui, é tudo muito absurdo. Agora, eu acho que o Kafka, na narrativa dele, ele tem uma capacidade de envolver a gente numa coisa que a gente meio que tá acreditando nisso, sabe? A gente tá acreditando num ponto de vista até realista, que isso que tá acontecendo, a gente já... Quando acontecem os problemas, as dificuldades e até vamos botar aventuras, assim, em termos de deslocamento, de percepção do corpo, particularmente, eu tive a sensação de que era comigo. Às vezes eu parava para respirar e, meu Deus, se eu não conseguir mexer meu braço, se eu não conseguir mexer os meus membros, né? O que é isso? Então, eu acho que não é clássico à toa esse livro aqui. Eu acho que ele mexe com essa coisa da relação de trabalho, da relação do indivíduo como objeto. Os indivíduos... Eu nem sei se eu devo falar a palavra... indivíduo, né? Porque é uma coisa ocidental, eurocêntrica da pós-modernidade, da modernidade, chamar o homem de indivíduo, porque todos nós estamos conectados. Mas vamos lá. Nesse pensamento ocidental aí branco, esse indivíduo, ele tá dentro de uma engrenagem de que ele é somente útil da empresa que trabalha, às vezes até com os amigos em casa. É bom a gente pensar um pouco nisso. O que sobra de nós quando a gente perde a nossa utilidade?